O Vaticano é mais do que a sede de uma religião mundial. É, na verdade, um país, como qualquer outro país no mundo, no aspecto de poder, comando, armamento, defesa e tudo mais inerente a uma nação, a um país. O grande diferencial do Vaticano é que, no caso dele, há uma máscara, há uma roupagem, há um invólucro que, do lado externo, parece às pessoas como uma religião, mas a estrutura interna do Vaticano é uma estrutura política, governamental e empresarial. Os cardeais, os homens religiosos, são os que aparecem ao público vestidos com suas roupas características de religiosos, e neste caso da religião cristã. Mas, nos bastidores, cuidando de toda a operacionalidade do Vaticano, onde os olhos dos visitantes não chegam, estão homens de terno, de gravata, homens que são, na verdade, empresários, comandando esta grande empresa, da qual a figura fantoche é o Papa. Por detrás do Papa estão aqueles que fazem a escolha, sempre que um desses homens morre, de um outro para ser colocado no seu lugar. E ali estão as famílias dominantes que nunca deixaram de dominar o planeta e este setor que envolve a cadeia Illuminati de comando, a religião católica cristã do Vaticano. Pois bem, o Papa é uma figura decorativa, como, por exemplo, a Rainha Elizabeth na Inglaterra. E, no caso político, é um fantoche, como, por exemplo, o Barack Obama, o Bill Clinton, o George Bush e outros que passaram antes deles. E os presidentes, se diga de passagem, do maior número de países do planeta, ou quase a totalidade dos países e nações do planeta. O Vaticano tem algo bem diferente do que diz respeito a outros países quando se fala em relação aos seus liderados. Por quê? Porque o país, normalmente constituído, vamos dar o exemplo, o Brasil, ele tem deveres e supostas obrigações quanto à nação a qual ele representa. Já o Vaticano, diferentemente, ele não tem nenhuma responsabilidade direta de cuidar ou manter da sua nação, cujas pessoas e os cidadãos desta nação estão espalhados por todo o planeta. O Vaticano consegue algo muito diferente dos outros países. Tem pessoas adeptas desta nação em todos os bairros, em todas as cidades do Brasil e em grande parte dos países do mundo. Você sai na sua rua, você caminha em direção ao centro do bairro ou da cidade onde você mora, você vai encontrar ali uma representação do Vaticano através de uma igreja. Foi justamente o que Napoleão viu quando ele começou a governar a Europa. Todo lugar que Napoleão ia, ele encontrava um câncer político, que Napoleão sabia que era uma ameaça ao seu reinado. Por isso, Napoleão incidiu diretamente contra, não foi a Igreja Católica, a nação católica, porque ele sabia que seu governo estaria fadado ao fracasso por conta dos olhos do Vaticano, que estão ainda hoje praticamente em toda parte do planeta e estava na Europa na época de Napoleão. Muitas pessoas têm Napoleão como louco, e é bom que assim fique esta imagem em favor do sistema, mas Napoleão não era tão louco assim. Apenas ele enxergava o que a mídia, o sistema que está aí, não quer de maneira nenhuma que você enxergue. E ele via o Vaticano como uma real ameaça ao seu governo. As pessoas não veem o Vaticano com os mesmos olhos que Napoleão enxergava. O Vaticano, para as pessoas que estão do lado de fora, é um local religioso, com atitudes religiosas e na mente doentia de grande parte da população mundial, uma sede representativa do Altíssimo na Terra. Por detrás das paredes do Vaticano existe toda uma engrenagem que não está a favor das pessoas, não está a favor da nação a qual ele diz ou se propõe a reger, mas está a favor exatamente dos senhores do mundo. A Praça de São Pedro é a parte mais conhecida do Vaticano.
Mas por trás dessas famosas colunas há uma nação inteira criada para servir a Deus, liderada por um homem. A cidade do Vaticano é um país isolado, envolto em mistério. Enquanto suas praças e museus estão abertos ao público, a maior parte do país é proibida aos visitantes. É o lar do Papa e do governo que ele lidera, a Santa Sé. Como líder, seu poder é absoluto. Afinal de contas, conforme a doutrina católica, ele vem direto de Deus. O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Não. O meu reino não é daqui. Um fato histórico e uma realidade imutável não pode ser esquecida. O Papa, seja ele este atual, antecessor dele ou todos os outros que vieram antes, na verdade, o Papa representa alguém. Ele é sequência de alguém. Realmente, o Papa é sucessor, mas nunca foi do apóstolo Pedro. O Papa é sucessor de Constantino. E a ideologia de Constantino está presente ainda hoje no governo romano, que está embutido dentro da religião, que é o Império Romano, esperando a hora de se levantar novamente neste planeta. O Papa é o sucessor do Império Romano, e neste caso, de Constantino. Durante o período da dinastia dos imperadores romanos, muitas modificações foram feitas, e algumas delas permanecem até hoje. A modificação da qual o Papa está assentada sobre ela teve início com Constantino. Constantino resolveu tirar de Roma, do centro, do meio, o poder do qual ele desenvolvia e deslocou tudo isso para Constantinopla. Por quê? Porque da Constantinopla ele poderia fazer todas as suas maquiavelices escondidos, para que a população não soubesse em Roma o que ele está fazendo a respeito de Roma, mas decidindo lá escondidamente em Constantinopla. O Papa hoje não está em Constantinopla, a atual Turquia. Ele está no Vaticano, mas foi conseguido uma façanha mais incrível do que a de Constantino. No lugar de tirar do local a centralização de poder e levar para outro local, longe do povo, a qual o Império Romano tinha responsabilidades, é o caso da montanha do Maomé. Tiraram foi as pessoas de Roma e espalharam pelo mundo. Na prática é isto que acontece. O centro do país, do governo romano do Vaticano, está em Roma. Mas a população toda que obedece Roma está no planeta inteiro, inclusive na sua casa, você que está assistindo. Ou será que eu estou falando besteira? O feito atual, maléfico, que excede até os mais terríveis planos de Ra-Satã, o Satanás que você conhece, são coisas de dar inveja ao próprio inimigo, porque esses caras são muito astutos e eles têm ideias mirabolantes. No lugar de continuar com a ideia de Constantino separando o governo do povo, tirando o governo do local para o outro, o Vaticano conseguiu tirar o povo de dentro do Vaticano, onde as pessoas não têm direito de entrar na maior parte desta área, deste país que é muito pequeno, justamente para poder ter a desculpa de não caber todo mundo. Agora você pare para se perguntar. Você gosta de segredos? Você apoiaria segredinhos dentro da sua casa? São passagens secretas. Imagine locais da sua casa secretos e que você não pudesse entrar. Mas, misteriosamente, na casa do povo católico, que é o Vaticano, é o local que tem a menor área geográfica do mundo, mas abriga a maior quantidade de segredos e locais secretos. Todos foram submetidos a treinamento militar no exército suíço.
que treina com rifles de assalto SG-550 e submetralhadoras MP-7 com balas que furam uma blindagem. Fogo!